A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua alma, a sua casa, a sua família. Quero fazer uma pergunta a você neste momento. A quem você tem servido? Você tem servido a Deus ou ao diabo? A Deus ou ao mundo? A luz ou as trevas? Às vezes você se depara com uma palavra dessas e já não quer aceitar, mas eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar com você neste momento acerca de o quanto é importante você dar ouvido à voz de Deus. Por quê? Porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é transitória, ela é momentânea. Ela é como um sopro, ela é muito rápida. E se nós não atentarmos para a salvação que vem de Cristo Jesus, se nós não observarmos a salvação que vem de Cristo Jesus e mudarmos a nossa vida, mudarmos de verdade, porque tem pessoas que até vão à igreja, que até estão nos templos, que até oram, que até leem a Bíblia, mas ainda vivem na contramão, ainda não estão vivendo para Deus. E nós não podemos servir a dois senhores, não tem possibilidade. Jesus Cristo, ele disse que não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon. Então logo eu quero basear-me em um texto bíblico para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Esse texto se encontra ao 2 Coríntios, o capítulo de número 6, versículo de número 11 a seguir. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos irmãos em Corinto, dizendo a seguinte palavra: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta por vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Observe então estas palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. A igreja em Corinto, ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo em diversas ocasiões, exortada, porque era uma igreja que havia muita inconstância dentro dela. E trazendo isso para o singular, para a minha vida e para a sua vida, às vezes nós vivemos como os irmãos em Corinto. Às vezes estamos bem, outra hora estamos ruim, no sentido espiritualmente falando. Às vezes nós estamos servindo a Deus com o corpo, mas a alma, o coração está longe das coisas de Deus. Como diz o profeta Isaías, e Jesus Cristo também trouxe essa mesma palavra à igreja na sua atualidade, ele disse assim: com os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Então logo, nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é inteireza. Deus não quer você pela metade. Há pessoas que dizem que o melhor lugar para se estar é dentro de uma igreja, de um templo. E há muitas pessoas
dentro de templos, dentro de igrejas, no sentido físico agora falando, porque igreja somos eu e você, mas falando de templo, onde há um ajuntamento de pessoas, falando desta igreja, falando desse templo, há muitas pessoas que vivem nesses lugares, nessas casas, onde se pregam e se falam do amor de Deus, da grandeza de Deus, da sua justiça, do seu poder. E muitas pessoas ainda não se deram conta que esse lugar é um lugar de respeito, um lugar onde Deus ele se faz presente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. E muitas das vezes as pessoas não têm ideia do lugar onde estão. Na antiguidade, para você ter uma ideia, meu amado irmão, minha amada irmã, na antiguidade, a Bíblia fala que Moisés, quando ele chegou perante Deus no Monte Sinai, havia ali uma sarça representando Deus, representando a presença de Deus, e aquela sarça estava queimando, ela estava em chama e não se consumia. Ele aproximou para ver o que era aquilo, e quando ele chegou perto, uma voz entoou daquele lugar, dizendo: Moisés, Moisés, descalça os teus pés, porque o lugar em que você está é santo. O mesmo aconteceu com Josué. Então logo nós entendemos que aonde está a presença de Deus, o lugar é santo. E a presença de Deus, ela está aonde tiver alguém falando no nome de Deus, invocando o seu nome, em verdade, né? Porque muitos invocam o nome do Senhor, mas sem verdade. Então isso não adianta. Então eu quero voltar aqui para você. Se você está dentro de um templo, de uma igreja, e ainda não deu conta da responsabilidade, ainda não deu conta de como você tem que viver para Deus, se você ainda não entendeu isso, ou se você vive lá e também vive no mundo, se você vive na igreja, uma hora está buscando a Deus e outra hora está junto com os amigos em clube, em bares, bebendo, prostituindo ou fazendo coisas dessa forma, dessa natureza, você está muito distante de Deus. Você nunca o viu, nunca o conheceu. Porque observe a palavra do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Ele dizia que a boca deles estava aberta, proferindo a palavra. O coração deles estava dilatado, estava quebrantado pelos irmãos em Corinto. E às vezes não há nos líderes da autoridade, não há esta verdade, eles não se sensibilizam com as almas, com as pessoas, no sentido de transmitir para eles a verdade de Deus. Falam de uma palavra que massageia o ego, uma palavra que somente agrada a carne física, mas não traz nenhum ganho espiritual para a alma daquele que a ouve. Então o apóstolo Paulo disse que os irmãos ali não estavam da mesma forma. Eles não estavam vivendo da mesma maneira em que Paulo havia proferido, que Paulo havia ensinado, que Paulo havia pregado. Eles estavam distantes daquilo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam enganando a si mesmo. E o apóstolo Paulo diz assim: façam o mesmo que vós também. Abre o vosso coração, dilata o vosso coração. Porque ele diz assim, no versículo de número 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quantas pessoas se prendem a jugo desigual com infiéis, com incrédulos, com pessoas que zombam, que escarnecem da palavra de Deus, que escarnecem do culto a Deus, que escarnecem de tudo que Cristo Jesus fez, que não creem na palavra de Deus, porque são incrédulos, são infiéis, são desobedientes, desordeiros, blasfemos. E as pessoas ainda prendem a jugo com essas pessoas. Jugo no sentido amizade, jugo no sentido casamento, jugo em todo o sentido. Desprenda, abandone, distancie, porque o apóstolo Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você foi criado
pelos seus pais de maneira a honrar a Deus, a obedecer a Deus. Não ande com pessoas desorteiras. E se você está na presença de Deus, na casa de Deus, e ainda está vivendo no mundo lá fora e no mundo bíblico, no mundo dentro da igreja, é tempo de você voltar para Deus. Observe que o apóstolo Paulo continua dizendo, porque não há sociedade da justiça com a injustiça, e não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Não tem como. O apóstolo Tiago diz que de uma mesma fonte não tem como jorrar dois tipos de água. É por isso que eu estou abrindo os seus olhos nesse dia, nesse momento, nessa oportunidade que Deus tem nos dado. É por isso que eu estou exclamando a você essas palavras e dizendo a você: arrependa-se, volte para Deus. Ou então, abandone Deus. Não fique entre servir a Deus ou não servir a Deus, porque isso é terrível. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você é luz, se você está buscando servir a Deus, purifique a sua vida, distancie-se dessas coisas mundanas, distancie-se da prostituição, de amizades mundanas que só fazem você distanciar-se da obra de Cristo Jesus dessa terra. Porque não tem nenhuma sociedade, não tem nenhum acordo. Às vezes pais e mães criam os seus filhos e quando eles crescem, perdem a rédea, perdem a diretriz da vida dos seus filhos e deixam os filhos viverem dissolutamente. E isso é terrível. Porque uma vez que o jovem, o adolescente, ele sai e vai para o mundo, o diabo facilmente o engana, com sedução, com as suas caras multifaces que ele tem. Então eu quero dizer a você, se você é um jovem, é uma jovem, um senhor, uma senhora, e está servindo a Deus ou buscando servir a Deus, abandone o mundo, abandone as coisas mundanas, as coisas que fazem você distanciar-se de Deus. Continuando aqui, a palavra de Deus diz que concórdia há entre Cristo e Belial. Olha isso, não tem nenhum acordo entre Cristo e o diabo, não tem nenhum convênio entre os dois. Não tem como você viver uma vida de pecado lá fora e pensar que está servindo a Deus dentro da igreja. Isso é loucura. Abandone essa vida de pecado. Abandone essa vida maldita, aonde você está destruindo a sua carne, está destruindo o seu corpo. E saiba de uma coisa, o seu corpo é templo e moradia do Espírito Santo. Ainda que você não tenha dado lugar para ele morar, Deus te criou e te fez para isso. Às vezes você está sendo enganado, seduzido e arrastado pelo diabo. Ou às vezes você está em um lugar onde o seu pastor, o seu ensinador, o seu tutor não tem te dito verdades, não tem te falado o quanto é terrível viver uma vida desta maneira. Volte para Deus, abandone o mundo, largue as coisas mundanas, busque a Deus. Se você está em um lugar libertino, onde não te ensina a verdade, sai daí correndo. Vá para um lugar onde se prega e se fale a palavra de Deus. Doa quem doer. Jesus ele não veio aqui para nos agradar, ele não veio aqui para satisfazer a nossa vontade, ele veio aqui cumprir a vontade de Deus. Ele veio aqui cumprir a vontade de Deus, não a sua própria vontade, nem a nossa vontade. E a vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento, reconheçam Jesus, se dobre diante de Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Não há acordo entre Cristo e o diabo. Não há acordo entre Cristo e o diabo. Continuando aqui, ele diz assim:
Ou que parte tem o fiel com o infiel? Observe essa palavra. Não há parte nenhuma. Se você serve a Deus, se você é fiel, se você serve a Deus, ou busca servir a Deus, não tem nenhuma parte com os infiéis, aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que não querem entregar a sua vida a Deus, a Cristo Jesus. Então abandone este mundo de pecado. Se o seu líder, se o seu pastor, ele não tem te ensinado, olhe para as Escrituras, comece a ler, comece a buscar, comece a aprender a palavra de Deus, comece a ver o que Cristo realmente requer de você. Ele não quer que você viva uma vida libertina, Ele não quer que você viva uma vida de pecado, Ele não quer que você viva uma vida nas trevas, porque você agora está livre do pecado mediante o sangue de Jesus Cristo. Você está livre do pecado mediante o sangue de Jesus Cristo. E se você ainda não entendeu isso, eu te convido a você a meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5 e o versículo de número 13, que ele diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal ele perder o sabor, o gosto, como restaurar o gosto do sal? Ele diz assim: vós sois a luz, sois a lâmpada, e não se pode esconder a lâmpada debaixo da cama, debaixo de uma mesa. A lâmpada é feita para iluminar, estar em lugar alto, longe das trevas, porque aonde a luz, as trevas se dissipam. Então entenda isso. Cristo Jesus, Ele te purificou, ou Ele vai te purificar, para você ter uma vida com Ele, viver para Ele. Vamos continuar mais um pouco aqui no texto. O versículo de número 16 agora diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha isso. Aqui o apóstolo Paulo está só fazendo comparações para que você entenda que Deus ele não divide a sua glória. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Se você serve a Deus, você vive para Deus. Abandone o pecado. Distancie-se das coisas mundanas. Infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não querem saber desta verdade. Muitas pessoas não querem olhar para as Escrituras e entender as Escrituras como elas são. Querem usar elas para se promoverem. Jovens querem fazer da igreja um clube, uma discoteca, e muitos líderes assumem essa postura terrível. Se Cristo ele tivesse nesse tempo em que nós, fisicamente nesse tempo em que nós estamos vivendo, ele faria o mesmo em que fez no templo, onde estavam se vendendo, onde estavam se comercializando as coisas do templo. Hoje se vende tudo, se vende até a salvação de almas dentro do templo, por coisas transitórias e momentâneas. Se o apóstolo Paulo vivesse nessa época nossa, meu Deus, quantos pastores, quantos líderes eram envergonhados quando ele fizesse um passeio pelas cidades. Porque esses líderes envergonham a Deus com as suas condutas, com as suas formas de pregar, porque não falam a verdade de Deus, escondem atrás de uma teologia reformada, renovada, uma teologia em que não fala do Deus verdadeiro, fala de meias verdades e enganam pessoas com falsos discursos, com falsos sinais. Eu quero dizer a você aqui, o apóstolo Paulo alertou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja assim como eu, você, eram crentes assim como eu, você, de difícil entendimento,
eles compreenderam e não compreenderam, mas ele continuou ensinando, ele continuou esforçando junto com aqueles irmãos para que eles entendessem a verdade de Deus. No término desse livro, o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 13, no versículo de número 5, ele escreve o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Cristo Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então muitas pessoas já foram reprovadas, né, ou estão sendo reprovadas, porque não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido à palavra de Deus, querem viver enganadas, querem discursos fáceis, querem discursos simples. Certa vez Jesus estava pregando para os seus discípulos e ele começou a dizer que era necessário que eles comessem a sua carne, bebessem o seu sangue. Começou a falar que eles tinham que ter uma comunhão com ele íntima, profunda, que eles tinham que viver como Jesus vivia, que eles tinham que se alimentar de Jesus, da sua palavra. E muitos dos seus discípulos, a maioria, saiu, abandonaram Jesus, dizendo, duro esse discurso, quem pode suportar? E Jesus virou para os 12, aqueles que ficaram próximos de Jesus, e disse assim: vocês também não querem ir? Mas o apóstolo Pedro respondeu uma coisa que deve estar viva no meu e no seu coração. Ele disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Para onde você vai? Porque só há dois caminhos: céu ou inferno, vida ou morte. E se você disser para mim que você tem liberdade de escolher para onde você quer ir, eu digo a você que você está enganado por Satanás. Nós não temos nenhuma liberdade para transgredir a lei de Cristo. Nós não temos nenhuma liberdade para transgredir aquilo que Cristo Jesus veio fazer por nós, que é buscar e nos salvar e nos libertar. Porque Ele morreu a seu tempo, uma morte horrível, morte de cruz, derramando o seu sangue. E a Bíblia vai ainda dizer que Ele nos comprou, como diz o apóstolo Pedro, por preço de sangue. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi preço de sangue que Jesus pagou. Então nós devemos a nossa vida a Jesus. E se nós entendermos isso, nós vamos a partir deste momento, a partir desta hora, não viver como os coríntios estavam vivendo, em dois pensamentos. Sirva a Deus agora, sirva o diabo. Não. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos fazer a vontade de Deus, com força ou sem força. Vamos buscar agradar a Deus, porque a nossa vida pertence a Deus, porque Ele nos comprou. O diabo quer nos matar, roubar e nos destruir. Então logo, Jesus Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Só depende de nós crermos ou não crermos, aceitarmos essa palavra ou não aceitarmos. Se eu aceitar esta palavra, eu vou viver para Deus. Se eu aceitar esta palavra, eu vou viver em conformidade com esta palavra. Eu vou distanciar as coisas do mundo. Eu vou viver para Deus. Eu vou entregar minha vida a Deus. Antes de terminar, já estou terminando, eu quero te dizer uma coisa profunda. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, da sua primeira carta, ele falou que recebeu algo de Jesus e também ensinou a igreja em Corinto. Mas os irmãos em Corinto não entenderam a profundidade dessa palavra. Ele falou a respeito do que Cristo ensinou para os discípulos quando muitos o abandonaram. Ele falou da mesma sorte, que ele recebeu isso de Jesus e ensinou isso para a igreja. E que era necessário à igreja
para ter esta comunhão com Cristo, para participar do corpo e do sangue de Cristo, para estar em Cristo, era necessário fazer um autoexame, analisar a si mesmo. Depois de fazer uma análise, julgar a si mesmo, falar assim, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não, para não ser julgado e condenado com o mundo, com aqueles incrédulos, com aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então examine a sua vida. É necessário você ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não é simplesmente você chegar no dia da Santa Ceia na sua igreja, no tempo em que você congrega, e tomar o suco representando o sangue, comer o pão representando o corpo de Jesus. Não é simplesmente isso. Tem muitas pessoas vivendo enganadas, pensando que isso vai livrá-las dos seus pecados. Não. O que livra-nos do pecado, o que livrou-nos do pecado é o sangue de Jesus. E para nós termos uma vida para Deus, nós temos que distanciar de uma vida pecaminosa. Então examine você mesmo. Não adianta você tomar a Santa Ceia, não adianta você participar da sua igreja se você não está com o coração inteiro voltado para Deus. Acorde, desperta enquanto é tempo. Não há comunhão entre Cristo e o diabo. Não há nenhuma sociedade entre luz e trevas. Se você está vivendo em um mundo de pecado, você precisa se arrepender o mais rápido possível. E arrependa enquanto é tempo, enquanto ainda há oportunidade. Sabe uma verdade que Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João? Se ele, capítulo de número 15, versículo 22, se não estiver enganado, ele diz assim, se ele não tivesse vindo e não houvesse falado, pregado, ensinado, nós teríamos desculpa para os nossos pecados. Mas como ele veio, ele pregou, ele ensinou, não há nenhuma desculpa para o meu e para o seu pecado. Nós somos conscientes. Então, desperta para a verdade de Deus. Jesus te ama. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa transformar o seu coração. Deus te abençoe.